tempo. Para muitos, é um aliado. Para outros, é um vilão. Qual é a diferença? Em média, vivemos 78 anos. O que fazemos nesse tempo? Especialistas afirmam que, sem interrupção, dedicamos 17 anos ao trabalho. Passamos 6 anos estudando, 9 anos na internet e 4 anos no trânsito. Também realizamos atividades biológicas, como os 28 anos que passamos repondo energias, 4 anos para o consumo de alimentos e 2 anos para cuidados pessoais. Para a família e o lazer, 8 anos. E para Deus, sabe quanto tempo passamos com Ele? Apenas 1 ano. Quais são as suas prioridades? A diferença está em você. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais meu reino nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro 1:4. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Como é bom estar aqui com vocês, povo de Deus que acorda tão cedinho para ouvir a voz do Senhor. E neste momento eu quero convidar a nossa mensageira abençoada, irmã Leni. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, que Deus seja louvado. Amém, amém. Muito obrigada por aceitar o convite. E neste momento eu quero me entregar no trono do Senhor. Amém? Amém. voz- Sim. Antes de orar, eu só gostaria que você me falasse, porque você viu que a minha conexão caiu, você observou? Sim, sim.
queria que você me falasse qual é o dia, porque não tem, nem o primeiro Deus vocês estão fazendo, ou não? Sim, 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 é o primeiro Deus, é E o, é qual é o o dia? dia 6 hoje. Ah, é isso que eu preciso de saber. Então, é o dia 6. Amém. Bem, amém. Ele falando sobre a Amém. confiança. Agora nós podemos orar. Amém. Pode orar para a gente, então? Sim, vamos orar. Amém. Amém. Nosso querido Deus poderoso Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus digno de toda honra e louvor. Muito obrigada, meu Deus, pela essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui contigo nessa sala de consagração. O nosso objetivo aqui é te adorar na beleza da tua santidade. É ter um encontro especial contigo, é ser batizado pelo Espírito Santo, para que possamos continuar te adorando, exaltando e viver em comunhão contigo. Pai de amor, abençoa cada pessoa que aqui chegou, para que junto possamos, Senhor, com só propósito, nos prepararmos para um dia morarmos contigo nas mansões celestiais. Que as bênçãos que estão reservadas para nós, hoje, que nós possamos receber, e que seja das tuas poderosas mãos a salvação para nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Então, minha querida, uma meia hora é o tempo, né? Tá bom, não é isso, Lígia? Sim, sim, obrigada. É isso mesmo. Então, nós queremos falar hoje sobre a confiança, não é isso? No juízo e a oração. Mas antes de começarmos de falarmos do juízo da oração, essa semana, esses 10 dias de oração para nós, está sendo assim, meus queridos, são em nossas vidas. E eu gostaria que alguém Ficou mudo, irmão. É a conexão da irmã que está um pouco prejudicada, mas irmã Leni, consegue nos ouvir? o que aconteceu, Lígia? Falhou, a sua voz sumiu. Então, vamos lá. Alguém lê para mim, por gentileza, Joel 1, versículo 12. E agora? Estão me ouvindo? Sim, sim, estamos lhe ouvindo. Então, tá bom. Gostaria que alguma das nossas queridas irmãs abrisse as suas Bíblias em Joel 1, versículo 12 e 20, e lê-se para nós. Esse lê, Liginha? Sim, Podem ler. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. O próximo é o 20, irmã? Exatamente, agora o 20. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Obrigada, minha querida irmã. Meus queridos, o povo de Judá, eles atravessavam uma série de crises. O país fora vitimado por 4 pragas sucessivas de gafanhoto. Isso gerou fome e crise econômica. Depois veio a seca. A vegetação murchou e os rios secaram. Em seguida, queimadas se alastraram, tornando tudo mais desolado. Como se isso não bastasse, uma ameaça de invasão
por exércitos estrangeiros com práticas genocidas, tornou-se tudo pior. Nós vivemos num mundo de circunstâncias semelhantes às de Judá. Estamos enfrentando dias difíceis. Estamos vivendo em uma crise após outra. Talvez nem lembremos direito dos problemas que nos preocupavam há 4 ou 5 anos, pois de lá para cá nós estamos vivendo em crises muito intensas. E isso não para. E é possível que eventos piores ainda aconteçam num futuro próximo. E aí alguém pode dizer, irmã Leni, e você vem para trazer para nós, para nos dizer dessas crises terríveis, de algo tão terrível que nós estamos vivendo? Você vem para dizer que nós precisamos de quê? De estarmos preparados? De enfrentarmos como essa situação? Eu venho para te dizer que diante dessas situações terríveis, como há 2.000, tá? 2.800 anos, Judá enfrentou essa situação e nós estamos hoje enfrentando umas situações não muito diferentes. Mas eu estou aqui para te dizer como não desanimar, tá? E nem desesperar diante dessa situação tão difícil, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Nós precisamos, como diz o meu amigo Josafá, estamos diante de situações terríveis, terríveis, mas nós precisamos de vivermos aqui na terra, com os pés na terra, mas o nosso olhar precisa de estar fixado em Cristo Jesus. Durante esses dias estamos falando de oração, como viver os desafios. Eu quero parabenizar a associação por ter trago para nós esses 10 dias de oração, por ter trago para nós 10 horas de jejum e oração, para que as nossas vidas sejam consagradas, para que possa haver reavivamento espiritual em nossas vidas. Joel apresenta um reavivamento espiritual como um método de Deus para a superação de qualquer tipo de situação difícil, tá? E esses reavivamentos têm nos ajudado a cada dia a vivermos de maneira que agrada o nosso bom Deus. E hoje a mensagem vem dizendo para nós a confiança no juízo e na oração. E eu gosto muito de citar, eu gosto muito de falar sobre 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que maravilha! E é isso que nós estamos aqui, meus queridos. Vamos pedir ao nosso bom Deus que nos dê a humildade, que Ele diz, se humilhar, que nós possamos ter humildade em nossos corações, que nós possamos saber perdoar, que nós possamos nos buscar de todo o nosso coração a presença do nosso bom Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas. E vem dizendo também, se confessarmos os nossos pecados ao nosso bom Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto muito do verso que vem dizendo assim, que os nossos pecados podem ser vermelhos como carmesim, que ele se torna branco como a lã. Quando Deus perdoa, ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais de tal. O Senhor diz, venham, pois e venhamos, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, né? Isso como eu já falei, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a lã. Está lá em Isaías 1, versículo 18. E agora eu gostaria que alguém lesse para mim Romanos
Romanos, versículo 12. Alguém pode ler para mim, Romanos 12? Qual o verso, irmão? Romanos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rego-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada, minha querida Júnia, obrigada por esse carinho. Rogo-vos, pois, meus queridos irmãos, pela misericórdia, e eu falo também para vocês, pela misericórdia de Deus, que apresentemos o nosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto racional. E, por favor, meus queridos, não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, tá? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Amém? A vida cristã é uma peleja, mas a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios 6, versículo 12, né? E nesse conflito da justiça contra a injustiça, só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino. Que maravilha! Só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino. A nossa vontade finita precisa ser levada em submissão à vontade do infinito. A vontade humana deve fundir-se com a divina. Isso trará o Espírito Santo em nosso auxílio. E cada conquista tenderá para restabelecimento da possessão adquirida de Deus e para restauração da sua imagem na alma. Então, nós precisamos de fazer uma entrega total ao nosso bom Deus, porque de nós mesmos nós não somos nada. Mas quando nós estamos envoltos com o poder de Deus, quando o Senhor domina nossa mente, a nossa fala, o nosso pensar, o nosso agir, aí sim, nós falamos e agimos conforme a vontade do nosso bom Deus. É o que nós precisamos. E nós precisamos de cada dia fazermos a vontade do nosso bom Deus. Deus é honrado quando o seu povo vive à altura de todo o propósito de Deus. Nós precisamos, meus queridos, de aprendermos a vivermos não segundo a nossa vontade. Nós precisamos de sairmos de cima do muro. Nós precisamos de sairmos dessa mornidão. Hoje eu sou cristã, amanhã eu não estou. Hoje eu estou confiante. Hoje, se Jesus voltar, ele me salva, mas amanhã eu já estou cabisbaixo, triste. Não. Deus é honrado quando o seu povo vive à altura de todo o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para nossas vidas? De nos salvar. Mas nós precisamos de renegar o nosso eu para que o Espírito Santo possa habitar. O Senhor Jesus, ele age por meio do Espírito Santo, pois esse é o nosso representante. Por meio dele, infunde na alma espiritual, vivificando as energias para o bem, purificando-nos da corrupção moral e habilitando para o seu reino. Jesus tem grandes bênçãos a conceder. Meus queridos, Jesus tem grandes bênçãos a conceder, tá? Aos ricos, aos dons distribuir às pessoas. E é maravilhoso conselheiro e infinito em sabedoria e força. E se reconhecermos
o poder do Espírito e sujeitarmos a eles, realmente nós seremos moldados e transformados. Então, nós sabemos que o nosso bom Deus está com as bênçãos prontas para derramar sobre nós, tá? Mas nós precisamos preparar os nossos corações. Temos que termos cuidado, porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Não deixe que o seu coração venha te enganar, mas ore ao Senhor para que você possa ter fidelidade. Fidelidade em nosso bom Deus. O coração humano jamais conhecerá a felicidade até que submeta a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus conforma a alma renovada com o modelo de Jesus Cristo. Olha que interessante, meus queridos. O Espírito Santo, o Espírito conforma a alma renovada com o modelo de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? E a alma percebe a beleza que cada dia nós possamos ter em nosso coração. Cristo, ele é honrado em excelência quando o nosso caráter é moldado por Cristo Jesus. Havemos de pôr fim os nossos pecados pela justiça e concentrar na nossa conversação no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. Nós estamos no tempo de vivermos neste mundo com os pés na terra, mas sim com o nosso olhar voltado para o nosso Deus. Eu quero dizer para vocês, eu gosto muito deste verso, Júnior, eu gostaria de pedir a você novamente que lesse para nós 2 Crônicas 20, tá? O versículo 12, a última parte. Olha que maravilha, como que Josafá falou e está dizendo para nós hoje. Lê para nós aí 2 Crônicas 20, versículo 12. 12, né? Isso, uhum. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, amém. Josafá, ele encontrou uma situação muito difícil. E ele disse, são muitos, eu não sei o que fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Os meus olhos estão postos em ti. E agora eu quero perguntar para você, meus queridos. É assim que nós precisamos de viver. Estamos em tempos difíceis, sim, mas as promessas de nosso bom Deus se cumprem cada dia. Eu gosto sempre de citar, ele diz, Isaías 41:10, diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tá? Ele fala, se passar pelas águas, serei contigo, se passar pelos rios, não submergirão, se passar pelo fogo, chama alguma, arderá em ti. Tá? Dizemos, abatidos, mas não destruídos, é isso que nós precisamos, de estarmos firmes na rocha, que é Cristo Jesus. É o tempo, passamos pelo deserto, para as provas que nós enfrentamos, para ver se nós estamos preparados. Tá? Pedro, tu me amas, tá? É isso que nós precisamos. E mesmo nas situações difíceis, falar com o nosso bom Deus o quanto nós amamos. Precisamos receber o Espírito Santo. Tínhamos a ideia de que esse dom de Deus não era para pessoas como nós, que o dom do Espírito Santo era demasiado sagrado, demasiado santo para nós. Mas o Espírito Santo é o Consolador, que é Cristo, ele prometeu aos seus discípulos que lhe traria lembrança de todas as coisas que lhe havia dito. Assim deixamos de olhar para nós mesmos e olhemos para aquele de quem procedem todas as virtudes. Paremos de olhar para nós, paremos de olhar para as dificuldades, olhemos para Cristo, porque dele procede todas as virtudes. Ninguém pode tornar melhor a si próprio, mas devemos ir a Jesus. Como tal, somos desejando ardentemente sermos purificados de toda e qualquer mancha de pecado e receber o dom do Espírito Santo.
Nós não devemos duvidar das suas misericórdias, tá? Não podemos duvidar da misericórdia do nosso bom Deus. Meus queridos, o nosso Jesus, ele está pronto para derramar sobre nós as bênçãos que está reservada para nós. Mas nós precisamos urgentemente de tomarmos a decisão de cada dia fazermos não a nossa vontade, mas sim a vontade daquele que nos enviou. Porque todos nós precisamos de sermos reavivados. Todos nós precisamos, todos os dias, termos um encontro especial com Cristo Jesus, para que as nossas vidas sejam transformadas. Precisamos, chegou o momento de renovar a nossa vida. E não se esqueça, a pior provação será revestida em bênçãos em nossas vidas. Tá? E mesmo agora eu gostaria de finalizar dizendo para você, ao passar por tribulações, a nossa tendência natural é reclamar, é ficarmos revoltados, é ficarmos tristes. Essas atitudes só aumentam o nosso sofrimento, pois e nos afastam do único Deus, aquele que tem a solução para o nosso problema. Deus tem muito mais para nos oferecer. As provas não foram enviadas por Deus para nos destruir. Deus permite as dificuldades em nossa vida para que sejam superadas pela graça e o poder do nosso bom Deus. Deus tem em suas mãos a vitória para você. Queridos, Deus tem a vitória em suas mãos para você. E você pode se apropriar da vitória de Deus em sua vida, buscando-o de todo o coração. Não esqueça, busca o nosso bom Deus todos os dias, de todo o coração. Chegou o tempo de você renovar. Chegou o tempo de você ter um encontro especial com o nosso bom Deus. Ele está te chamando, ele está me chamando a uma nova conversão sincera. Ele está me chamando, ele está te chamando. E eu quero encerrar dizendo, experimenta hoje a ter um encontro especial com o nosso bom Deus, tendo tristeza pelo pecado e alegria de viver na presença do nosso bom Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e cada dia possamos renegar o nosso eu, para que o Espírito Santo viva em nossas vidas. Que cada uma de nós, ao sairmos dessa sala de consagração, possamos ter a certeza que nós temos um Deus que tudo pode. E não esqueça, estamos no tempo de vivermos pela fé. O justo viverá pela fé. Estamos no tempo de vivermos aqui na terra, com os pés na terra, mas com o olhar voltado para o céu. Sabendo que você vive neste mundo, mas você não é deste mundo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E que as bênçãos que estão reservadas para nós nesse dia, a mesma possa pairar sobre nós, hoje e por todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmã Leni, Deus continue abençoando sua vida, continue me inspirando a cada dia a levar esta mensagem de salvação a todo povo, língua e nação. Amém. Deus seja louvado. Vamos às orações. A senhora pode fazer uma oração para encerrarmos a mensagem e mais uma pessoa para orar conosco e, se possível, a terceira cantada. Então, vamos então orar. Oremos. Deixa só a manifestação aqui de alguém, Maleni, por favor. Sim, tudo bem. Alguém se manifesta para orar? A irmã Terezinha ora conosco. A irmã Ana Maria, você abriu o microfone, você deseja orar? Sim. Sim, então nós vamos orar. Oremos então, irmã Irani, você faz a primeira, a irmã Terezinha a segunda e a irmã Ana a terceira.
Oremos. Irmã Terezinha, você pode orar? A irmã Leni... Peraí. Irmã Leni, seu microfone está fechado. E agora, minha querida? Agora eu te ouço. Achei que tinha caído a conexão. Aí percebi que a senhora estava aqui. Muito obrigada. Vamos orar então? Então vamos. Nosso querido Deus poderoso Pai, muito obrigada pela mensagem que o Senhor nos enviaste. Muito obrigada pela essa oportunidade maravilhosa. Nos ajude, ó Deus, a cada dia mantermos firmes, vivendo nessa terra com os pés na terra, mas que o nosso olhar seja voltado para os céus. Nos ensina, Senhor, vivermos nestes tempos difíceis, mas pela fé. Que bom, Senhor, que nós temos o Senhor, que é o nosso advogado. Que bom que o Senhor tem cuidado de nós, as suas promessas têm cumprido em nossas vidas. Pai de amor, a nossa gratidão pela tua misericórdia que é renovada em nosso favor todos os dias. Gratidão pelo teu cuidado. Gratidão pelo teu grande amor. Pai de amor, continue conosco, nos abençoando, nos ajudando, transformando as nossas vidas, fazendo de nós vasos de honra moldados pelo Senhor. Cada pessoa que entrou nessa sala de consagração, receba, Senhor, de ti as bênçãos que estão reservadas para hoje. Abençoa cada lar representado. Abençoa cada família. Salva-nos em nome de Cristo Jesus. Só tem falado para nós, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Salva a nossa casa, salva a nossa família, salva a nossa igreja, salva os nossos vizinhos, pela tua bondade e misericórdia. Fique conosco neste dia, nos abençoando, nos transformando e nos salvando em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor por nos despertar nesta manhã com um desejo intenso, Pai, de buscar a tua face, estar na tua presença. Agradecemos ao Senhor por a tua presença nesta sala de consagração, pela mensagem, Pai, que foi passada. Muito obrigada, Pai querido. Quero colocar aqui cada pessoa que está nessa sala nesta manhã. Peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, visita cada coração, contempla cada família, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, supre cada um de acordo com a tua vontade. Quero colocar de uma forma especial as pessoas que estão enfermas em tuas mãos. O Senhor sabe o quanto eu tenho passado mal, quanto eu passei mal essa noite, com a dor no corpo, não sei se é esse vírus, mas coloca a minha vida em tuas mãos, espera do Senhor um milagre da cura, um milagre da restauração. Clamo ao Senhor também pela minha mãe, meu Deus, que está acamada, com aquele osso trincado. Clamo ao Senhor pela restauração da saúde dela, por misericórdia. Tantas outras pessoas que estão orando, Senhor, clamando ao Senhor por cura, por restauração de saúde, Pai, de pessoas, de parentes, de pessoas, de entes queridos. Eu clamo ao Senhor, ouve as nossas orações, Pai querido, e derrama sobre nós o milagre da cura, cura mental, cura espiritual, cura moral, Pai, cura física. Oh Deus eterno, tenha misericórdia, restaura, derrama os milagres da cura na vida de cada um de nós por misericórdia. Pai, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, dai-nos saúde do corpo, Pai, porque nós possamos receber a chuva do Espírito Santo num corpo sadio, num corpo perfeito. Nos ajuda, ó Pai, a viver toda a luz que nós temos, que o Senhor tem dado a cada um de nós, a luz da reforma de saúde, nos ajuda a alimentar da maneira correta, porque nós possamos receber do Senhor as bênçãos, Pai, da cura, as bênçãos da saúde, milagre da saúde em nossas vidas. Dai-nos hoje um dia na Tua presença. Nós te pedimos, Pai eterno, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem junto a Cristo, eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim,
satisfaz. Não trago nada, mas ao Senhor só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto está, pela no além, consegui aportar. Oh, lar eterno, dar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o céu, grande amor. Amém. Querido Amém. Deus, Pode orar, irmã. Sim. querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus onipotente, onisciente, onipresente, perante tua presença, prostrado, nós nos encontramos nesta hora, amado Pai. No nome santo do teu Filho Jesus e na pessoa divina do Espírito Santo, que nos chama para que assim possamos nos tornar pessoas melhores e mais adoradores do que crentes, Senhor. Pai querido, a mensagem desse dia vem nos trazendo a consciência de que precisamos nos humilhar, confessar e abandonar, Senhor, os nossos pecados. Porque o Senhor é rico em perdoar e a tua misericórdia se renova sobre nossas vidas. Pai bondoso e amado, no livro de Romanos 12, capítulo 1 e 2, está escrito, Pai. A tua serva falou de maneira clara pelo teu Espírito Santo, que precisamos renovar, precisamos permitir que o Senhor renove a nossa mente, para que assim, Senhor, possamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Pai. Precisamos, Pai, permitir que o Senhor mortifique a nossa carne, para que possamos ser pessoas cristãos espirituais e não carnais. Porque está escrito na tua palavra que a carne não contemplará a face do Pai, mas sim aqueles que são espiritual, eles verão a face de Deus. Por isso, Espírito Santo, nessa sala, todos compreenderam a voz do teu Espírito através da boca da tua serva. Mas que possamos, Senhor, permitir o Senhor moldar o nosso ser, que nós possamos permitir que Ele venha tirar de nós todas as cascas grossas do pecado,
aparar todas as arestas na nossa vida, para que assim, Senhor, o Espírito Santo tenha condição de falar conosco e possamos assim ouvir a sua voz e saber que é Ele que fala ao nosso ser. Assim como está escrito no livro de João, que o pastor conhece e chama as suas ovelhas pelo nome, e elas o conhecem a sua voz. Ajuda-nos a discernir, Espírito Santo, a tua voz ao falar ao nosso coração. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados cometidos diante da tua presença. Liberta-nos, Senhor, da carnalidade pelo teu favor. E nos ajuda a cada dia tornarmos pessoas semelhantes a Cristo Jesus, nas ações, nas atitudes, e em tudo que ele deixou escrito, para que assim possamos ser embaixadores do Senhor. Senhor, por favor, não permita que nenhum de nós que estamos nessa sala permanecemos no estado que estávamos, Senhor. Mas durante todos esses dias que estamos aprendendo da tua palavra, nós temos visto como o Senhor tem gritado aos nossos ouvidos mudança e libertação. Ajuda-nos a tomar posse, Pai Santo, justo e bom. Espírito Santo da verdade, nos convença toda a verdade e nos ajude a praticar o que temos aprendido. Essa é a minha oração, na pessoa amada de Jesus e no poder do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Ouve-nos, Senhor, Aleluia. nosso Salvador. Incline-se a ouvir e dá-nos tua paz. Amém. 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 Deus é muito lindo, né? Obrigada, irmãs. Deus seja louvado. Obrigada pela mensagem cantada, pela mensagem falada. O nosso Deus continue na direção. Agora nós vamos aos momentos de considerações. E quem gostaria de ser o primeiro a falar o que o Espírito Santo falou com você nesta manhã, através da mensagem que acabamos de ouvir? Fique à vontade. Enquanto nenhuma mãozinha se manifesta, eu quero comentar um pouco com os irmãos o que a revista traz para nós. Nós estamos aí, como a irmã falou, né, no início, nós estamos vivenciando os 10 dias de oração promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. São dias de muito poder na vida daqueles que estão buscando, e eu louvo a Deus por isso, porque não que não façamos isso em outros momentos, mas esse momento é um chamado universal ao reavivamento e reforma da vida do cristão. E, irmãos, nós podemos perceber, através dessas mensagens que têm sido nos trazidas, e a revista, de uma maneira particular, na mensagem de hoje, traz para nós, na parte de reflexão, um trechinho que diz assim, ó: a urgência da mensagem sobre a hora do juízo nos leva a um relacionamento profundo com Cristo.
Sabe, quando a irmã Leni nos levou à leitura de 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 12, eu fiquei impressionada como que aquele líder ali, naquele momento, tinha confiança plena em Deus. Ele proferiu uma oração e confiou. Irmãos, quantas vezes você e eu temos colocado de joelhos a orar e temos tido essa confiança em Deus, de permitir que a ação, que Deus ele vai agir de maneira integral sobre as nossas necessidades. Se ele fizer do jeito que eu quero, ele é Deus. Se ele não fizer, contudo, ele vai continuar sendo Deus. Você tem pensado dessa maneira? Você tem pensado na especialidade de Deus, de transformar aquilo que você vê como uma maldição, Deus transformando em grande bênção? Sabe, nós temos estudado e aprendido muito sobre isso nessa caminhada cristã aqui na sala de consagração e em nossa vida também. Deus, ele é tremendo. Precisamos continuar estudando sobre o santuário, continuar entendendo a mensagem do santuário celestial. Mas uma coisa nós precisamos colocar em nossa mente: o conflito entre o bem e o mal tem data prescrita pelo nosso Deus. Ele vai findar, em nome de Cristo Jesus. E nós vamos nos regozijar na presença do Rei, para a honra e glória do nosso Deus. Rutinha querida, você está com a mão levantada, perdoe-me, fica à vontade. Oi, Juninha. Bom dia. Bom dia para todos. Então, vocês estão me ouvindo Bom dia, minha direitinho? querida, seja bem-vinda. Sim, Obrigada. pode falar. Eu gostaria de falar, assim, essa mensagem, essa história, né, de Josafá, sempre, assim, me chamou muita atenção e alguns momentos na minha vida Deus falou muito ao meu coração, trazendo à memória essa história, né, de Josafá, da confiança dele em Deus e o quanto que ele descansou em Deus e em seguir as orientações de Deus, mesmo que essas orientações eram algo assim que poderia parecer muito estranho a ao pensamento comum, né. Por exemplo, quando você vai a uma batalha, normalmente na batalha você guerreia, né, seus soldados vão lá, guerreiam, batalham e exercem lá o que uma batalha requer, né. Mas eu acho muito interessante que nessa batalha, Deus ele orientou diferente, né, do comum, das batalhas comuns. Deus orientou para Josafá que Deus iria vencer a batalha, né, e que eles deviam esperar no Senhor e confiar, né. E Josafá, ele exerceu a confiança dele ao ponto de eles estarem tão tranquilos e confiantes em Deus que ele convidou os seus soldados, né, e todo o povo para louvar a Deus, para cantar. E assim, isso mostra para nós
da importância do descanso em Deus, né, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Porque no meio de uma guerra, de uma batalha, é normal a gente ficar super em estado de alerta e bem assim, não tranquilo, né, mas bem ativo e agitado por causa das circunstâncias. Mas, quando a gente tem o conhecimento de Deus e tem a confiança em Deus, às vezes você tem reações que parece até ao olho humano, parece que você está até, assim, um tanto negligente, mas na verdade não é. É realmente a confiança em Deus, ela nos traz uma paz e um descanso que realmente excede o entendimento, né. E eu acho muito interessante também que, o louvor, né, a música, que também foi um instrumento de Deus para trazer a paz para eles e, através dessa confiança deles e em expressarem em louvor a Deus, em adorar a Deus através da música que ele convidou, né, os levitas para conduzir o povo em adoração, em louvor, e foi nisso que Deus pôde dar a vitória para eles, né. Então, assim, eu lembro que a gente já falou uma vez aqui na sala sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né, como a importância também da música, de uma música boa e agradável a Deus, e que eleva nós para Deus, né, para nos dar vitórias sobre batalhas, né, sobre guerras que às vezes nós possamos estar enfrentando, guerras espirituais, né, porque na verdade a gente sabe que o cristão, as batalhas do cristão são batalhas espirituais, né, nós não guerreamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então a nossa arma de guerra, né, nossas armas de guerra são as que Deus nos deu, que é a oração, que é o louvor, a música, né, os cânticos que são orações cantadas, né, a comunhão com Deus, a palavra de Deus no coração. Então essas são as armas do cristão. E vale muito a gente lembrar. Eu posso, assim, compartilhar com vocês pequenos testemunhos, assim, que em alguns momentos muito difíceis na minha vida, que assim, eu não tinha, era como se eu não tivesse motivos, né, nos meus sentimentos, porque nós sempre vamos ter, se a gente buscar encontrar os motivos, nós vamos ter os motivos para louvar, mas às vezes os nossos sentimentos, eles estão presos a alguma situação que nós não conseguimos ver motivos, nem sentir motivos para louvar, para cantar. Mas se a gente exercer a fé e a gente avançar pela fé e a gente louvar a Deus, mesmo quando a gente não está com vontade de cantar, às vezes eu não estava com vontade de cantar, mas eu pensava, eu vou cantar, porque eu sei que a música é um poderoso instrumento de Deus para nós, para nos ajudar a vencer nossas batalhas espirituais, emocionais. E quando eu cantava, aí eu encontrei a paz. Então, assim, é um instrumento muito poderoso de Deus também para nos fazer vencer, né, as batalhas que Deus quer nos dar a vitória. Então, Deus seja louvado por essa história que Deus deixou registrado, né, na sua palavra, para nos trazer luz, nos trazer encorajamento, para que nós possamos confiar em Deus e nunca desanimar, nunca desistir da batalha. Essa é a minha consideração. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado, Rutinha. E é verdade. Eu tenho aprendido na minha vida diária, né, quando alguma coisa está acontecendo e foge o controle, né? E eu começo a louvar. E louvando a Deus, eu esqueço da situação, ela se dissipa e depois eu oro, agradeço a Deus e fica tudo bem. E realmente a luta é contra o espírito. Irmã Ana Maria, você está aí com a mãozinha levantada, abra seu microfone, seja bem-vinda, minha irmã, Deus seja louvado. Amém. A minha consideração está no livro de
1 João 9, que está aqui, confiança na oração, no juízo, né? Confiança no juízo e na oração, que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente, levando aqui para o livro de 2 Crônicas, vem falando que o povo de Deus precisa se humilhar e orar para que os nossos pecados sejam cancelados e a nossa terra seja sarada. Então, aqui dentro da revista, tem uma consideração que está escrito: em nossos momentos de oração hoje, examinaremos nosso coração e peçamos a Deus que revele algo que não esteja em harmonia com a sua vontade. Peçamos a Ele que nos purifique daqueles pecados profundos e ocultos. Então, agradeceremos a Ele por sua graça, seu perdão e seu poder para vencer. Então, a gente tem que... Eu tenho aprendido a cada dia, na minha caminhada com Deus, muitas das vezes a gente ouve assim na igreja: Senhor, perdoa os meus pecados, quando a gente está orando, muitos: perdoa os meus pecados. Já é um hábito da igreja isso. Aí vem o Espírito Santo e pergunta: você está me pedindo para eu perdoar os pecados, mas que tipo de pecado? A gente tem, por natureza, sempre dizer isso: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas que pecado nós temos praticado, que estamos pedindo perdão a Deus? Nós temos que confessar. Por isso que João vem e diz: se confessarmos os nossos pecados. Então, nós temos que especificar para o Pai, mesmo Ele sabendo, mas Ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração para confessar esse pecado, para que assim possamos aceitar o perdão de Deus e nos conscientizar de que estamos ferindo o caráter de Deus com esse tipo de pecado que tem nos afastado dele, mesmo estando na igreja. Mas o pecado é um afastamento do cristão para com Deus. Então, eu fico assim maravilhada de ver que ele nos chama a atenção. Jesus disse: vem, se humilhe a mim, converse comigo. Aqui no livro de Isaías 1:18, ele disse: vem, assim diz o Senhor, vem, discute comigo. Ele quer que a gente tenha um diálogo aberto, sem esconder nada, sem omitir nada, porque ele tem os olhos postos sobre todos nós, e ele sabe quais são as nossas limitações, onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando, naquilo que ele diz não faça, mas a nossa natureza ainda nos leva, mesmo que a gente esteja buscando incessantemente a presença dele, ainda temos tombado em alguns pecados que ele tem dito para nós: não faça. Então, quando nós vai a Jesus com todo o nosso coração, com arrependimento sincero, e confessa esse pecado, sem camuflar esse pecado, ele tem o poder realmente de nos purificar. E se ele for vermelho como escarlata e como carmesim, ele torna branco como a neve e alvo como a lã. Essa é a minha consideração hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado, irmã Ana. É interessante, né, assim, ouvir a irmã falando, ouvir os irmãos mencionando. É o sentimento que a gente tem muitas vezes mesmo, né? A gente vem para a presença de Deus e a gente quer falar com Deus às pressas, e como sempre temos ouvido aqui e outros lugares também, a gente confessa os pecados por atacado. E o nosso Deus, ele é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que ele envia o Espírito Santo que fica nos incomodando realmente dessa forma como a irmã falou.
filho, ele fica nos instigando, porque ele quer que realmente confessemos. O pecado perdoado é o pecado confessado. E o propósito de Deus é salvar a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que confessar o pecado, que se achegar a Deus, terá o seu pecado perdoado. E às vezes a gente fica com essa introspecção humana, essa dificuldade de dizer para Deus: Senhor, eu pequei, eu fiz isso. Ademais, querendo resolver a situação com as forças próprias, né? E hoje, assim, a mensagem veio falando conosco. Nós devemos levar o conhecimento de Deus e descansar nele. Descansar nele. É o Espírito Santo de Deus. Tem um trecho da mensagem que fala sobre essa luta espiritual que nós vivemos. Realmente, a nossa vida ela é uma peleja diária. E quando a irmã mencionou, né, que essa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, é uma luta espiritual. Irmãos, nós precisamos levar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. Esse é o segredo para vencermos. Quando fizermos isso, nós podemos ter certeza, o Espírito Santo será enviado em nosso auxílio. Não há outro meio de vencer essa luta. Não há outro meio de vencer essa batalha. Único e exclusivamente por meio do Espírito Santo. Ele é nosso representante legal no santuário. É ele que leva até Jesus as nossas petições. E ali está o nosso advogado em nossa defesa. E os anjos sobem e descem em todo o tempo em nosso favor. E lutam em nosso favor. Mais alguém? Não estou a ver nenhuma mãozinha aqui levantada. A irmã Ana Maria, você permanece com a mão levantada. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Obrigada. Não havendo, então, mais ninguém a considerar, vamos, então, caminhar para os nossos momentos finais. Alguém se manifesta para a oração final? A irmã Miriam. Antes, porém, eu quero lembrar aos irmãos aqui dos pedidos de oração, tá? Eu não sei quantos de vocês puderam anotar. Nós temos aqui o pedido da irmã Ana, né? Que pede oração pelo batismo do Espírito Santo sobre as nossas vidas diariamente. Temos o pedido da irmã Terezinha, que, como ela mencionou na oração também, ela passou a noite com fortes dores, indicativo de Covid,
E também ela sempre tem pedido aqui pela sua mãe, que está com teve um osso quebrado, né? Está acamada, sob cuidados. A mãezinha da irmã Terezinha tem mais de 90 anos. É uma lindeza só. Então, que possamos orar pela irmã Terezinha, por sua mãe, orarmos também pelo Juan, a pedido da irmã Ivanice, pela família dela, e por essa situação aí que eles estão vivendo. E também a irmã Elmira acaba de colocar aqui, ela pede oração por Simone, que acabou de ficar viúva, né? O seu esposo faleceu. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós. Então, vamos orar. Irmã Miriam, antes, porém, agradecemos a Deus mais uma vez pela mensagem, pela vida da irmã Leni, que tão bondosamente veio falar conosco hoje, essa mensagem enviada pelo Senhor. E ela não está mais conosco, né? Mas que Deus possa ser louvado e que possamos orar por ela também. Irmã Ana, você abriu o microfone. A irmã Miriam, que estava com a mãozinha levantada, também já não está conosco. Alguém se disponibiliza a orar? Eu oro, irmã. Quem falou? Ana Maria. Seja bem-vinda, irmã. Deus seja louvado. Rutinha, então você pode fazer o louvor final? Posso. Amém. Então vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa tão grande oportunidade que o Espírito Santo do Senhor tem nos concedido de a cada dia estar aprendendo uma nova lição para o nosso viver cotidiano. Sabemos que estamos vivendo, Pai querido, uma luta cósmica constante. E dentro de cada um de nós temos uma luta sendo travada para libertarmos do pecado. Mas somente através do sangue de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Só Ele pode nos dar esse poder, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que está constantemente ao nosso lado, porque o Senhor enviou Ele para cuidar de nós e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai bondoso, Deus eterno, Deus soberano, magnífico em poder, graça e misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não se cansa de nos chamar a atenção. O Senhor não se cansa, o Senhor não desiste de nenhum de nós. Por mais longe que a humanidade esteja, o Senhor está sempre no meio dela, buscando as ovelhas que estão feridas, para trazer para o teu rebanho, para curar, libertar e salvar. Ô Espírito Santo, meu amado, muito obrigado, porque as mensagens que o Senhor tem enviado para nós, a cada dia tem nos despertado, e que precisamos nos preparar para esse grande e maravilhoso dia, que é a volta do teu Filho, que vem nos buscar desse mundo mau e perverso. Assim como a irmã tem falo, os pés no chão, pregando o evangelho a toda pressa e os olhos findos no céu. Porque de lá vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso socorro. Obrigado, Senhor. Permanece conosco nesse dia, direcionando a nossa vida, colocando pessoas, Espírito Santo, que precisa de uma palavra, havia o nosso encontro para que assim possamos ser luz na vida de cada um deles. Rogamos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Confia em mim e liberta-te do prazer
neste mundo ao teu redor. Suficiente é meu amor, eu nunca te deixarei e nem desampararei. Filhinho, pra sempre, lembra que nunca te deixarei. Quando temeres e as lágrimas caírem, minha promessa eu cumprirei. Na tempestade contigo estarei, eu nunca te deixarei e nem desampararei. Filhinho, pra sempre, lembra que nunca te deixarei. Quem nos separará do amor de Cristo? É preciso aprender a confiar em Deus. Eu nunca te deixarei e nem desampararei. Filhinho, pra sempre, lembra que nunca te deixarei. Nunca te deixarei. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, nos despedimos, desejando um bom dia a todos. E até amanhã, às 5, se Deus quiser. Vou encerrar a sala. Bom dia, Juninha. Até amanhã. Até.